né? E eu quero falar para os irmãos, esta pregação, o nome desta pregação é Coração de Pedra. Mas eu quero dividir esta pregação em duas partes, ok? Porque é um bom conteúdo para falar e poder tratar, porque o tema que vamos a falar hoje caminha com outra situação, são irmãs as duas. Vamos a falar sobre o orgulho hoje e o próximo domingo estaremos falando sobre o ego, ok? Porque as duas caminham juntas, são irmãs, uma se alimenta da outra, mas para poder ser transformado nosso ego, precisamos compreender as consequências do orgulho, que é o orgulho, e por que Deus abomina especificamente esse pecado. Porque o orgulho prácticamente é a raiz que vai a abrir paso sequencialmente a outros pecados na nossa vida que terminam afastando-nos totalmente de Deus. E é por isso que hoje quero falar sobre esse tema específico. E eu gostaria de recomendar que en los próximos días estamos planejando, porque ya está llegando a altura de verão y todo, y como queremos abrir grupos de interés, grupos vida de interés, que son grupos cortos, como de un mes, tal vez 15 días o 2 meses. Y dentro de esos grupos de interés queremos abrir un club como un club de lectura. ¿Quién gosta de lectura aquí? ¿Quién gosta de leer libros? Ok. Entonces, tal vez este está indicado para este tipo de público, quien gosta de leer libros, y estaremos a leer este libro que se llama Ego Transformado. Olha, es un libro pequeñino, pero es un libro interesante, a donde estaré partilhando el próximo domingo sobre eso, porque está hablando aquí sobre el ego transformado, a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Mas para podermos compreender essa parte do ego, precisamos compreender o efeito do orgulho em nossas vidas. E o próximo domingo estaremos falando sobre isso, estaremos lançando aproximadamente as datas. Quem quiser participar deste grupo de interesse vai ser bem-vindo. Amém? Pronto, estamos listos? Estamos prontos? Ok, que bom. Eu vou pedir aos irmãos que possam abrir as escrituras em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ok. Vamos a leer o versículo 26 até o versículo 27. E a palavra do Senhor diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém. Este texto aqui, irmãos, é literalmente a conclusão ou uma promessa de restauração que Deus está a fazer ao povo de Israel, já que eles estão em uma temporada de exílio em Babilônia, e Ezequiel ele é um profeta que Deus vai levantar neste tempo, aonde o povo de Israel está cativo em Babilônia. Este apenas é uma promessa de restauração que vai acontecer e que começa a acontecer através da pessoa de Cristo, porque está a falar aqui sobre a transformação que vai acontecer no povo de Israel através do Messias prometido, que é Jesus. Agora, para que entremos em contexto um pouco, porque isto aqui é o resultado, isto que estamos a ler aqui é o resultado de um processo de reconhecimento de Deus como
o Senhor total da minha vida. Mas para poder chegar a esse reconhecimento, há processos para poder chegar até aí. Há um processo de reconhecimento, há um processo de arrependimento, há um processo onde Deus quer tratar na vida do homem e este aqui é aquilo que acontece após de que tudo isso é tratado na vida do homem. Agora, quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um dos grandes profetas israelitas. Seu ministério foi durante a época do exílio na Babilônia, uma fase muito difícil na história de Israel. Lembremos que nas escrituras Israel sempre vai ser um espelho que Deus utiliza para mostrar-nos verdades espirituais. Ok? E no livro de Ezequiel, o profeta avisou sobre a destruição de Jerusalém, mas também anunciou a restauração do povo judeu. A vida de Ezequiel no tempo de Nabucodonosor, que reinou sobre Judá e conquistou Judá, obrigando um novo rei a submeter seu império babilônico. E nessa invasão, falando desse contexto histórico, deportou vários, ou levou vários sacerdotes, oficiais, membros da nobreza judaica para a Babilônia. Dentro dessas pessoas da nobreza, quer dizer que Ezequiel era parte da nobreza. Foi levado, ele tinha quase, historicamente se sabe que tinha 25 anos quando isso acontece, e quando ele chega aos 30 anos de idade, ele vai a receber uma visão do templo, vai a receber uma visão de a glória de Deus, e aí ele é chamado para ser profeta. A partir dessa visão que ele recebe, ele iria a profetizar para o povo de Israel, espalhado pelo Império Babilônico. Ok? Como foi que Israel chegou até lá? Como é que Babilônia chegou e conquistou a Israel? Como foi que Nabucodonosor chegou ali? De acordo com as escrituras, Jeremias foi um dos profetas que avisa a Israel sobre sua rebelião contra Deus, a sua rebeldia e seu orgulho. A partir desse momento, Israel ele é avisado e, por causa da rebelião do coração, dos pecados, porque se afastam de Deus, eles são exiliados. E aí Deus levanta a Ezequiel, este profeta. Agora, nesta altura, Ezequiel começa a profetizar sobre vários falsos profetas que tinham surgido na altura. Não estamos fora dessa realidade hoje, né? Não estamos fora disso, porque eu já quero avisar aos irmãos. As manifestações, os ministérios do Espírito Santo se manifestam na igreja. Mas esse assunto de que o apóstolo tal, o profeta tal, não está nas escrituras. Há muitas pessoas que se autodenominam apóstolo ou profeta. Um apóstolo é apenas agora a função que um missionário está a fazer, que chega a um país e abre brecha para poder iniciar algo. Essa é a função, ok? Então, é como, por exemplo, nós como missionários com a nossa família estamos em cumprimento de uma função apostólica. É na função. Mas eu não estou aqui a autoproclamar-me, eu sou apóstolo, irmãos. Me vê chamão? Não. Me faz um churrasco, por favor? Não, nada a ver, nada a ver. Não. Nossa função é apostólica. Vamos, abrimos brecha, né, como o que estamos a fazer aqui. Chegamos, iniciamos este projeto Castelo do Rei e muitos jovens estão a fazer parte de um movimento evangelístico e estão ali a evangelizar e tudo. Mas isso é apenas uma função. O profeta, a profecia, é uma função que se manifesta dentro da igreja local e Deus utiliza isso para poder trazer edificação, exortação e consolo dentro da igreja. Mas não existem porque os profetas já passaram. Mas Deus utiliza pessoas para que esse dom se manifeste. Mas não quer dizer que você é profeta. Ok? Agora, nesta altura, quando Ezequiel começou a profetizar, vários falsos profetas tinham surgido anunciando a restauração da independência de Israel para que acontecesse brevemente. No entanto, a mensagem de Ezequiel
que ele recebeu foi de condenação. Ezequiel se levanta como profeta para chegar e começar a condenar o pecado de rebelião, o pecado de rebeldia em Israel. ¿Por quê? Porque esse pecado levou a Israel a adorar a outros deuses, levou a Israel a permitir entrar outras pessoas para seu povo, e aí acontece todo este problema, porque o povo de Israel começa a permitir-se certas coisas que não achavam que estavam mal. Está adorando outro Deus, não, vamos deixar ele que entre e fique por aí. Aquele está levantando fogo estranho, vamos deixar ele em seu cantinho, não passa nada. Então, a aprovação do povo de Israel a permitir estas coisas levaram sequencialmente a que o povo de Israel fosse afetado por tudo isso e se afastara de Deus. Agora, a vida de Ezequiel não foi fácil. Por quê? Porque muitas de suas mensagens eram de condenação, de destruição. O povo não queria aceitar o que ele dizia. No entanto, Ezequiel se manteve fiel e obedeceu a tudo o que Deus lhe mandou a fazer e não deixou de pregar ao povo. Agora, no fim, Ezequiel recebeu a esperança de uma futura restauração, em que Deus iria a cuidar de seu povo. E aí ele fala e dá esta profecia. Este texto é uma profecia e ele fala neste texto: e dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, aqui está falando de uma vida totalmente transformada que nasce de novo. ¿Ok? ¿Cuántos aquí ya nacieron de nuevo? ¿Ok? Los que somos judeus, já nacimos de novo. Somos filhos de Deus. Agora, dos maiores problemas de Israel era o seu ego e o seu orgulho, que se deveu ao facto de terem rebelado contra o Senhor, de que eles se rebelaram contra o Senhor e não terem dado ouvidos às palavras de Jeremias. Estamos a falar sobre isso. E como resultado, a nação foi levada em cativeiro para Babilônia. Por causa de quê? Por seu ego e por causa do orgulho. Quer dizer, olha como está aqui, porque as duas caminham juntas, ego e orgulho. Resultado de isso é cativeiro. Uma vida em pecado, uma vida que não te dá liberdade. Agora, vamos a ver como número porque eu quero falar de 3 coisas hoje. O que a Bíblia diz sobre o orgulho. 2, por que é que Deus abomina o orgulho. E 3, o problema do orgulho. Estaremos falando dessas 3 coisas agora, e para que possamos compreender. Agora, há uma diferença entre há uma grande diferença entre o tipo de orgulho que Deus odeia, né? Que está em Provérbios capítulo 8, versículo 13, e o tipo de orgulho que sentimos por fazer algo bem feito. São 2 coisas totalmente diferentes. Eu posso me sentir orgulhoso de ver que meu filho se formou como médico e doutor. Isso é totalmente diferente ao tipo de orgulho que Deus odeia. Quantos como pais aqui se sentem orgulhosos de ver que seus filhos estão a melhorar cada dia? Claro, isso é bom. Esse orgulho não é reconhecimento pessoal seu. Esse é orgulho onde você reconhece que Deus está fazendo algo na vida de seus filhos. ¿Okay? Esto é aqui apenas exemplo. ¿Okay? Agora, temos que ter cuidado de pensar: wow, estou orgulhoso de meu filho, ele se parece comigo, com o pai, não com a mãe.
esse tipo de orgulho que começa ali e Deus não se agrada com isso. Agora, vamos a ver que fala o que a Bíblia diz sobre o orgulho. Vamos a ir a Provérbios capítulo 8, versículo 13. E diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, Deus está falando já aqui neste texto a soberba e a arrogância, produtos de um coração com orgulho. Então, o tipo de orgulho que surge de sermos justos aos nossos próprios olhos é pecado, e Deus odeia isso porque atrapalha a nossa aproximação dele. Olha aqui, o efeito do orgulho é que nos afasta e nos atrapalha de nossa aproximação com ele. Ok? Está a ver a ideia? ¿Me comprendes aqui? O efeito do orgulho é que afeta a nossa aproximação de Deus. Agora, Salmos capítulo 10, versículo 4, explica que os orgulhosos estão tão cheios de si que seus pensamentos estão longe de Deus. Vamos a ver o que diz o texto. Pela altivez de seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Olha aqui, olha esse facto interessante à luz da palavra. Você pode estar na igreja, mas em seu coração existe orgulho, ok? Se em seu coração existe orgulho, vamos a ir às escrituras e vamos a ver, porque você pode medir, vamos ver que Deus fala, vamos ver como está, qual é o estado do meu coração, porque o ego tem um estado natural, e vamos a falar sobre isso no próximo domingo, mas o orgulho está aí alimentando isso. Então, quando eu tenho orgulho, eu não reconheço que eu preciso mudar meu caráter. Quando eu tenho orgulho, isso me atrapalha em meus relacionamentos com outras pessoas. No caso, vamos a falar de um exemplo com a minha família. O orgulho não me permite ver mais além do que outras pessoas podem ver em mim. E eu dificilmente vou reconhecer que preciso de uma mudança em meu coração. Cuidado com isso. Eu já muitas vezes ouvi irmãos que falam comigo: pastor, isso não acontece aqui, aconteceu em outra igreja. Pastor, eu sou assim. Ele me tem que aceitar assim, ou ela me tem que aceitar assim. Deus me criou assim. Meu caráter é assim. Quantos já falaram isso? Meu caráter é assim. Meu feitio é assim. Mas eu quero dizer uma coisa. Você tem que mudar. Você tem que ter o caráter de Cristo. Essa é uma transformação. O caráter de Cristo em mim. Falamos na semana passada sobre isso, sobre viver mortos. O apóstolo Paulo, ele disse que por causa dele estamos mortos todos os dias, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Então, o que vai se manifestar na minha vida quando eu deixo a um lado o orgulho? A vida de Cristo. O caráter de Cristo. O caráter de Cristo que é necessário no nosso dia a dia. Agora, este tipo de orgulho arrogante é contrário, escuta bem isso, é contrário do espírito de humildade que Deus procura. Deus está buscando corações humildes. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual e sua falta de habilidade de aproximar-se a Deus, se não fosse por sua divina graça. Eu posso chegar a Deus por causa de Jesus, por causa de sua graça. ¿Por quê? Porque Jesus é o único caminho, irmãos.
Não há outro caminho para chegar a Deus. É através da pessoa de Cristo, é através de Jesus. Agora, os orgulhosos, por outro lado, são tão cegos por causa de seu orgulho que acham que não precisam de Deus, ou pior, que Deus deve aceitá-los do jeito que são, porque eles merecem a sua aceitação. Olá, olá, está por aí? Vou repetir uma vez. Os orgulhosos, por outro lado, são tão cegos por causa desse orgulho que acham que não precisam de Deus, ou pior, que Deus deve aceitá-los do jeito que são, porque eles merecem a sua aceitação. Não, irmãos, precisamos mudar. Precisamos ser transformados. Quando nós nascemos de novo, é um processo. É um processo. Mas existe essa promessa de essa restauração divina que chega quando nós reconhecemos o senhorio de Deus nas nossas vidas. Deus transforma os nossos corações. Deus transforma. Eu estava tentando pensar visualmente como é este texto, porque em este texto está a dizer que tirarei de vossa carne o coração de pedra. O sea, quer dizer que é esse coração de carne, mas é como que se fosse uma camada de pedras. Pensa nisso. Visualiza comigo. Visualiza comigo. O coração de carne com uma camada de pedra. Essa camada é aquela que precisa ser quebrada. Esse processo é um processo de dor. Há um documentário bueno, há muitos documentários sobre como é o processo de transformação de uma águia. É assim, águia? Ok? E para eles mudar a sua pele, as suas plumas, é mesmo? Como? Perna. Ah, professores de português. Isso aí. Para eles mudar tudo isso, tem que começar a tirar eles mesmos. Com seu, como é? Pico. ¿Ah? Isso aí. Utilizam essa ferramenta que Deus lhe deu para começar a tirá-lo. Mas esse é um processo de dor. E sabe que a águia faz? Ele se vai nas alturas, a parte mais alta, coloca-se um nino aí e fica aí até começar esse processo de transformação. Se afasta de tudo e começa a tirar tudo. E para poder trocar e mudar a pele também de esse assunto que tem na cara, ele começa a bater isso contra as pedras. Pá, pá, pá. Esse é um processo doloroso, de dor. Para depois ela pular desde esse monte alto e começar a voar. Pensemos agora, irmãos, por que estou falando disso? Para que os irmãos possam visualizar comigo o processo de um coração de pedra que vai ser transformado. Esse é uma escolha pessoal. Ezequiel está a dar uma profecia de restauração. Está a dar uma profecia que está vigente e que vai acontecer. No entanto, isso acontece quando o povo de Israel aceita a necessidade de se humilhar perante de Deus. Lá está. Eu não posso receber algo que eu não quero. Deus pode prometer-lhe a você qualquer coisa, mas você vai recebê-la se só você quer ser parte disso. Deus, através de Ezequiel, está a dar uma profecia aqui, está a dizer, está a falar e dar-vos aí um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Jesus falou sobre isto com Nicodemo. Falou sobre o espírito. O que é do espírito? É do espírito. Não podemos compreender as coisas do espírito se não temos a Jesus em nossas vidas. Não podemos compreender isso. Agora,
Jesus está, o profeta está falando sobre essa transformação que vai acontecer na vida de Israel, em um povo que precisa ser restaurado se eles se humilham. Então, eu preciso humilhar-me, reconhecer que minha vida precisa ser transformada. Porque se eu tenho orgulho, e sabemos que orgulho foi, por causa do orgulho, foi a queda de Satanás. E olha aqui como é este assunto, porque Satanás sabia o efeito deste pecado. Porque quando está com Adão e Eva, eles dizem: se vocês comem deste fruto, serão como? Como Deus. Cuidado, porque o orgulho é como um autorreconhecimento de que eu sou muito mais que outros. E Adão e Eva se corromperam por causa daquilo que entrou pelos seus ouvidos. Olha, como é aqui? O pecado vai começar através disso. Porque eles nessa altura, em esse momento, não comeram esse fruto, sino que começou no coração deles. Antes de. Satanás diz: olha, se vocês comem desse fruto, serão como? Como Deus. E vai e pega o negócio e come. O pecado não aconteceu por essa mordida, foi por causa da desobediência e do orgulho dentro do coração do homem. Aquilo que aconteceu antes de pegar esse fruto e morderlo. Foi isso que aconteceu. Então, por que Deus abomina isso? Porque o orgulho foi a queda e da perda da salvação do homem. E o orgulho é a janela que se abre para que outros pecados comecem a entrar em tua vida. Agora, haverá uma qualidade mais enganadora, um defeito mais fácil de vernos outros, mas mais fácil de ver em nós próprios. Desprezamos a sua presença, nós outros, mas defendemos a sua presença em nós. E é horrível o defeito de orgulho, que faz parte de uma série de traços contra os quais Deus tem uma repugnância especial. Vamos ver o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o versículo 17. Provérbios 6, 16. Diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. É interessante porque aqui Salomão, o rei Salomão, ele vai começar pela lista, como se fosse a estruturar um corpo. Ele vai começar pela cabeça. E começa pelos olhos altivos. Se nós olha, ele começa por aí e começa a fazer essa descrição. E o orgulho é, antes de mais, uma atitude de, escuta isso aqui, de independência em relação a Deus. Uma das minhas grandes lutas como pastor, e eu vou partilhar e abrir meu coração aqui com os irmãos, é que quando alguém aceita Jesus em seu coração, e começamos esse processo de discipular, de quando se permitem visitarlo e tudo isso, a parte difícil de aí é ver que a pessoa possa reconhecer que precisa de poder mudar certas coisas em sua vida. O discipulado não pode continuar porque a pessoa não reconhece que precisa mudar. Ou por quê? Porque começam as desculpas, né? Estou falando de coisas do dia a dia que acontecem. Pastor, eu não consigo estar. Pastor, eu não consigo me juntar com você. Pastor, estou cansado por causa do trabalho. Podemos falar a próxima semana? Está bem, pero falamos a próxima semana. A próxima semana já não chegou porque já não avisou ou já não conversamos. Aí que acontece? Eu não posso ir e começar aí, oh, vamos lá, não sei o que, e assim. ¿Por quê? Porque é algo que nasce no coração da pessoa. Está vendo até aqui? A parte difícil, quando alguém aceita Jesus, ok? Porque existem 2 coisas. Há pessoas que Deus transforma de forma radical sua vida e há outras pessoas que têm que ir em um processo. Cada processo de transformação é diferente. Cada processo de nascer de novo
é diferente, ok? Há pessoas que eu já vi aceitaram Jesus e em 3 meses uma vida totalmente diferente, transformada. E conheço outros casos de outras pessoas que foi um processo de anos deixar hábitos. Por quê? Por causa do entorno, por causa do amor a algumas coisas que tinham e não conseguiam abrir mão disso, né? Amizades que atrapalhavam muito. E lá está, o assunto sempre vai ser uma escolha pessoal. Sempre vai ser uma escolha pessoal. Se você tem problemas com o álcool, então deixa de ter amizades que consumem isso. Se você tem problemas com o cigarro, então deixa as pessoas que estão ali. É apenas um fator. Porque há muitas coisas às vezes culpamos. Estou com um ataque de ansiedade, vou fumar. Estou com um ataque de ansiedade, uma cervecita. Estou com um ataque de ansiedade, vou consumir pornografia. Estou com um momento de ansiedade, vou ficar sozinho, longe de todo mundo e me afasto. Não quero falar com ninguém. Tá a ver? São sequelas, consequências que acontecem a partir desse momento em que não reconhecemos que precisamos ajuda, que precisamos reconhecer a Deus como o Senhor. Agora, Provérbios 16:5 diz: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mal a mal, não ficará impune. Olha, que difícil é isso aqui. Porque talvez muitas vezes nós falamos que eu não sinto a presença de Deus. ¿Por que será? Talvez porque eu estou a permitir que o orgulho tenha uma posição mais alta que Deus. A queda de Satanás foi por isso, achou que era melhor que Deus. Eu subirei, me sentarei e serei como o Altíssimo. E depois que aconteceu, aqui tu não tens lugar, porque Deus não partilha com ninguém sua glória. E tua vida é assim, Deus não quer partilhar com outra pessoa tua vida, porque tua vida pertence a Ele. A minha vida pertence a Deus. Então, o orgulho, como falamos antes de mais, é uma atitude de independência em relação a Deus. Nas escrituras, é também um sinônimo de arrogância, de insensatez, de maldade, de crueldade. E diretamente oposto à disposição, porque é todo o contrário, a humildade, alguém temente de Deus, alguém submisso a Deus, alguém confiante e cheio de fé, que isso agrada a Deus. Quando nós reconhecemos que dependemos totalmente dele, que minha família depende dele, nossa vida dá uma mudança totalmente diferente. E isso você pode refletir. Neste louvor falava sobre isso. Às vezes refletemos sombras de coisas que estão acontecendo em nossa vida. E nós, o ser humano é predecível. Somos predecíveis. Eu já sei quando alguém está passando mal, porque como não está penteado, não tomou banho em 3 dias. Pastor, preciso falar contigo. Eu vou lá e vejo. Está todo. As irmãs, eu já sei quando estão passando mal, irmã. Porque não está penteada, não está não sei o quê. Isso não acontece aqui. É um exemplo de o que acontece em nosso interior, porque nós mostramos o que acontece em nosso interior. E está o contrário. Usamos máscaras, muitas vezes, para não poder mostrar o que está acontecendo. E o que acontece com isso? Está tudo ok, está tudo bem. Mas em seu interior está morrendo. Então, que precisamos? Reconhecer o poderio de Deus. É por isso que Deus não se agrada disso. E aqui estamos falando sobre isso. O que a Bíblia diz sobre o orgulho. Agora, eu quero ir. ¿Por que Deus abomina o orgulho? Porque para Deus
não é algo bom, porque para Deus é um problema. O orgulho ocupa o primeiro lugar na lista. Estamos falando aqui que Salomão analisa o corpo da cabeça aos pés, mas também porque nenhum outro traço é mais abominável do que o efeito do orgulho. Nenhum defeito é mais oposto a Deus do que este. Deus odeia o orgulho porque ele, escuta, é uma manifestação da mais profunda depravação, a raiz de todas as formas do pecado. Começa aí, nesse traço, começa aí. De acordo com muitos professores cristãos, o principal defeito e o maior mal é o orgulho, a fornicação, a ira, a avareza, a embriaguez e tudo o mais são resultado de uma pessoa que não reconhece que o orgulho está a causar um grande efeito na vida dessa pessoa e não está dando lugar a Deus. Por que acontece muitas vezes o adultério, fornicação? Porque não reconhecemos que precisamos ajuda. Porque nós não detectamos. Porque, irmãos, nós temos que ser inteligentes, temos que ser astutos, né? Temos que ser mansos também. Mas nós temos que reconhecer quando somos vulneráveis a coisas que nos podem afastar de Deus. Quando eu não reconheço que eu sou vulnerável, o pecado vai me atrapalhar, o pecado vai me agarrar, se falamos assim. Muitas vezes pensamos que quando chegue o pecado na nossa vida, vamos estar listos, prontos para lutar com isso. Mas realmente eu tenho que me preparar antes de que o pecado chegue e bate a porta da minha casa. Porque muitas vezes nós esperamos que chegue para lutar contra isso. Mas não é necessário. Eu posso dar o exemplo de uma pessoa adicta à pornografia. Por quê? Porque pode consumir talvez imagens ou gatilhos que vão abrir uma brecha para isso e começa a alimentar isso. E quando chega a essa hora, já não vai ter como sair desse momento, dessa tentação. Por quê? Porque se alimentou seu ego, alimentou seu corpo, seu espírito, sua alma, se calhar com uma imagem pequena, mas permitiu que sua mente viajar. Quando chega esse pecado, já era, como falamos. Mas eu tenho que estar pronto. Eu já disse alguma vez e partilhei aqui, e perguntei uma vez a um soldado, e vocês por que se preparam se não há guerra agora? E ele me falou uma coisa: os soldados nos preparamos em tempo de paz para quando chegue a guerra. A mesma coisa na vida do cristão. Você se prepara em tempos de paz antes que chegue o pecado a querer lutar contra você, a querer lutar contra mim. Então, cada processo é diferente. Cada processo é diferente em cada pessoa. Agora, por que Deus abomina o orgulho? Porque o orgulho é um estado do espírito, ou mais essencialmente uma condição do coração em que uma pessoa suplantou o governo de Deus sobre sua vida pelo o governo da sua própria vontade. Está a ver aqui? Pensamos que os nossos pensamentos, pensamos que as nossas ideias são muito melhor que aquilo que Deus poderia fazer ou pensar. E às vezes passamos por algum processo, em alguma decisão, em algo essencial em nossas vidas que precisamos ajuda de Deus, mas o nosso pensamento é mais importante daquilo que Deus poderia pensar. Jeremias, ele fala que eu tenho pensamentos de paz para vocês. Os pensamentos de Deus não são os mesmos que você tem ou que eu tenho. Deus é melhor por sobre todas as coisas. E olha aqui, como eu gosto de falar ultimamente esta frase, olha aqui a bondade de Jesus, como se manifesta na vida de uma pessoa que o orgulho está a ter muito poder na vida dele. Filipenses capítulo 6, versículos 6 e 8, fala sobre a esperança para os orgulhosos. Dice que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Voltamos mais uma vez à cruz. Voltamos mais uma vez aqui, a este assunto aqui. Quem quer ser meu discípulo? Tome sua cruz e siga-me. Me sigue. Quem quiser, se alguém quiser ser meu discípulo, tome sua cruz. Se alguém quer seguir a Cristo, sabe que tem que morrer. Voltamos mais uma vez àquilo que o apóstolo Paulo falava. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e que? E assim mesmo se entregou. Estamos falando de morrer. Estamos falando sobre entregar isso. E Jesus é o exemplo mais grande de entrega e humildade. O apóstolo Paulo fala em Timóteo: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. E quem foi Jesus? Jesus foi um rei que humildemente não falou palavra nenhuma e foi para a morte de cruz. Humildade. A humildade nos aproxima da salvação. A humildade nos aproxima a experimentar o coração de um rei bondoso. A humildade nos aproxima a Deus e permite que nós possamos ter melhores relacionamentos em nossa família, com nossos amigos, na nossa comunidade, dentro da igreja. Jesus é o exemplo perfeito de esperança para todos os que temos algum problema de orgulho. Agora, qual é o problema do orgulho? Há muitos problemas, mas eu coloquei alguns aqui que chamaram muito a minha atenção. Muitas vezes achamos que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. A independência vem do orgulho, mas um coração humilde vive em completa dependência do Senhor. Está vendo a diferença? Um coração humilde vive em completa dependência do Senhor. Agora, qual é o problema do orgulho? O orgulho já impediu que muitas pessoas aceitassem e reconhecessem a Jesus como seu salvador pessoal. O orgulho é recusar a admitir o próprio pecado e que não podemos fazer nada com os nossos próprios esforços para merecer a vida eterna. Porque o orgulho é um pecado. O orgulho é dar a nós mesmos o crédito por algo que Deus realizou. Orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence a Deus. Orgulho é, em essência, louvor próprio. Então, quando eu deixo de louvar a Deus, quando eu deixo de reconhecer esse senhorio de Deus na minha vida, eu estou louvando a mim próprio. Voltamos mais uma vez, porque o apóstolo Paulo é um grande expositor sobre isso. Nos últimos dias os homens se tornarão, ¿o quê? Amadores de si mesmos, de si próprios. E o título de essa mensagem que ele está enviando a Timóteo é Dias Perigosos. Nos últimos dias o coração do homem se esfriará também. Se levantará pai contra filho, filho contra pai. ¿Estamos a viver isso agora? Sim. ¿Por quê? Porque são corações que não reconheceram a Jesus. O que vai acontecer quando eu reconheço que eu preciso de Deus na minha vida e dar você um coração novo? E porei dentro de vós um espírito novo e tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração sensível. Sabe qual é o grande problema agora de nossas igrejas em geral, na igreja de Cristo? Que estamos a perder a sensibilidade. Estamos a perder a sensibilidade porque nos permitimos
coisas pequenas que pensamos que não vão causar efeito na nossa vida, mas sim são perigosas. É perigoso. É muito perigoso e temos que estar atentos a tudo isso. Assim que não poderia nada acontecer se nós não reconhecemos a Deus como o Senhor de nossa vida. Se você está a passar por um episódio assim, porque olha, porque o orgulho, o resultado do orgulho é a falta de poder pedir perdão, porque pode ser que você não está errado, pode ser que eu não estou errado, mas por paz pessoal é melhor você ir e pedir perdão. E muitas vezes vai ser difícil, ¿por quê? Porque meu orgulho não me permite. Porque há muitos irmãos dentro da igreja que estão brigados por orgulho. Eu aprendi uma coisa em estes 14 anos, meu amor, de casado, sim, sim. É necessário duas pessoas para brigar. Sim ou não? Sim. Sim. E uma que possa dobrar seu braço. Se precisam duas pessoas para brigar e uma que possa dobrar seu braço. Qual dessas pessoas você vai ser? A que vai continuar brigando ou aquela que vai? O orgulho é sobre isso. Deixar que o orgulho é sobre isso, que nós deixamos que nossa carne se manifeste e não permitimos a Jesus manifestar-se. Mas quando eu me permito, quando eu deixo, quando eu morro a mim mesmo, então Jesus, a sua vida, se manifesta na minha vida. Amém? Se Deus te falou nesse dia, então dá uma salva de palmas a Deus. Vamos a ficar em pé nesta hora. Eu quero pedir à equipa de louvor que possa passar aqui. Eu gostaria de cantar este louvor.